Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Obrigado, Senhor, por seu amor. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Pedro, pedra, pescador, chamado por Jesus, seguidor, impulsivo, viveu o impossível, andou sobre o mar, ousado, verdadeiro, viu Jesus transfigurado, cortou a orelha do soldado Malco, líder nato, pecador arrependido, perdoado pelo Cristo, o Cristo vivo, que amou Pedro até o fim. Essa série que nós iniciamos no domingo passado, que vai cobrir durante todo o mês de outubro, tem nos ensinado a olhar para o Pedro humano, mas não só o Pedro humano. O Pedro, obrigado, Sara. O Pedro que se lança aos pés do Senhor em um nível de total dependência que se tornou uma referência para cada um de nós. Exemplo de como, enquanto seguidores de Jesus, podemos então nos tornar tão dependentes dele.
Talvez a gente ainda não tenha compreendido a extensão desta expectativa de Deus em relação ao nível que Ele espera que o busquemos, que clamemos, que dependamos. Em um dos diálogos mais interessantes do livro de Jó, quando Jó, tomado pela sua dor e tristeza, pela tragédia que experimentava, colocando a fidelidade de Deus em xeque, ouve dos céus uma voz que começa a travar com ele um dos diálogos, no meu ponto de vista, teológicos, mais profundos das Escrituras. E Deus começa a dizer a Jó: onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões do universo? Vai ver, você sabe. Quem estendeu, Jó, sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? Quem colocou a pedra de esquina do universo, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou Jó o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Você, Jó, você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar? Onde você estava, Jó, quando por minhas fortes mãos eu trouxe tudo à existência? Eu sempre me impressiono com a verdade bíblica a respeito da criação. As informações que podemos ter acesso, que Deus nos permitiu, a respeito do vasto cosmos, do qual nós somos um planeta dentro de um sistema. Um único sistema, no meio de bilhões de galáxias. Essa semana uma notícia me chamou a atenção sobre um planeta recém-descoberto. E a notícia em torno deste planeta descoberto é que me arrancou indagações a respeito de quão grande é o nosso Deus. Os astrônomos que a descobriram, cientificamente calcularam que para o ser humano visitá-la e conhecê-la pessoalmente, teria que entrar num foguete e então, por 30 anos, navegar no espaço rumo a este planeta. 30 anos de distância entre nós e o planeta descoberto. Se eu, com meus 50, entrasse no foguete para conhecer esse planeta, que não me arrisco a dizer o nome, porque são várias letras, batizado pelo astrônomo que o descobriu, eu chegaria a esse planeta muito parecido com Júpiter, por causa do sistema gasoso que os astrônomos identificaram. Eu chegaria lá aos 80 anos. Isso, irmãos, é extraordinário. A distância de planetas, de sistemas que o Senhor projetou no cosmos. Nós ainda não nos demos conta diante de quem e com quem nos relacionamos. Há um outro dado científico que eu admiro demais, que é a projeção do tamanho da Terra e do Sol. O Sol que nos aquece, esse Sol que nos visita ainda na primavera, e hoje estava muito quente, agora a noite está mais fresco. Esse Sol que Deus trouxe à existência pela força do seu poder, ele é 332 mil vezes maior que o planeta Terra. O Sol é 332 mil vezes maior que a Terra. Isso é estrondoso. E aí então, porque eu gosto demais de ler sobre esse assunto, eu descobri que para a academia científica, e em especial a astronomia, eles descobriram e catalogaram a maior estrela
A maior estrela que se tem ainda agora informação, ela é 2000 vezes maior que o Sol. E a gente declara que ele é grande sem perceber isso, porque você precisa conceber agora na sua mente com quem estamos lidando nesta noite, com que ser convidamos para estar entre nós, para nos abençoar. Aquele que sustenta a maior estrela já vista pelos astrônomos não significa que ela seja maior. Foi o máximo que nós conseguimos com toda a tecnologia à nossa disposição. Ela é 2000 vezes maior que o Sol, que é 332 mil vezes maior que a Terra. Estamos lidando com um ser que é maior do que todo o universo. E Ele ama a gente demais. E eu vou levar você à reflexão mais pura do Evangelho. Porque eu e vocês às vezes desconfiamos do cuidado dEle. Às vezes nós temos algumas dúvidas de que Ele esteja de fato acordado e sóbrio e no controle. Imaginem, existem sistemas de órbitas no universo em que asteroides maiores que a Terra navegam. E quem é que sustenta o curso dessas órbitas dos asteroides? Para que eles não entrem em rota de colisão com o nosso planeta. Esse Deus que tem a maior estrela na palma de suas mãos, também tem as nossas vidas em suas mãos. Ele não cochila, disse o salmista. Ele não dorme. Ele está plenamente no controle absoluto da tua vida. Ele não pisca. Ele está escrevendo a tua história. Ele é o Senhor dos impossíveis. Jamais, jamais nós conheceremos alguém da grandeza de Deus. Jamais as Escrituras apresentarão um ser da dimensão do Deus Criador do universo, o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito. E ainda muito pequeno, como criança, eu aprendi isso. E eu lhe entreguei a minha vida. E como eu sou feliz por ser guiado, cuidado, amado, orientado por aquele que tem todos os sistemas em suas mãos e que ama cada ser humano espalhado pela face da terra. Agora, enquanto reunidos aqui, como disse a Liana, enquanto diante desse Deus maravilhoso e fiel, moradores estendem o seu papelão para talvez iniciar a sua noite debaixo de uma marquise. E o Senhor conhece e ama esta vida. E tem bons pensamentos, segundo o profeta, a respeito dele. Agora, enquanto estamos aqui, balas perdidas cruzam as favelas no Brasil inteiro. E o Senhor sabe cada uma dessas pessoas que no nosso dia a dia, pelo noticiário, são atingidos. Ele ama. Ele ama. Eu convidarei você nesta noite para dizermos isso a Ele. Eu confio, eu te amo, Senhor. Minha vida está em suas mãos, e se não está, essa é a noite para você entregá-la. Mas se está, diga para Ele de novo, porque eu tenho dito isso desde os 11. Não há um dia sequer que eu não digo: minha vida é tua, Senhor. Faça dela aquilo que o Senhor quiser. Mantenha-me em tuas mãos, Pai, para que eu não pense jamais que o Senhor não é fiel, que o Senhor não me ama. E a gente vai mergulhar num dos textos para mim, mais extraordinários da vida do apóstolo Pedro. Isaac Newton, que desenvolveu a teoria da gravidade depois de ver uma maçã caindo, e por ser cristão, deve ter lido essa passagem bíblica como físico. Ele deve ter imaginado: Deus, o que o Senhor foi capaz de fazer? Como assim andar sobre o mar? Fisicamente isso é impossível. Os cálculos não batem. Na exatidão da matéria é impossível. Mas Isaac Newton, ele cria e trazia fé em seu peito de que os impossíveis é matéria do Senhor.
Talvez você tenha trazido nesta noite um impossível teu, uma área tão delicada, tão particular, em que você possa dizer a Ele nesta noite: Senhor, eu te entrego essa área delicada, difícil, porque eu reconheço que Tu és o Senhor dos impossíveis. Tu podes todas as coisas, não há nada impossível para Ti. Nós vamos hoje meditar sobre esses impossíveis só poderem ser realizados na convivência com o Senhor que os realiza. E o texto é Mateus. E Mateus significa presente de Deus. Se você conhecer algum Mateus, se aproxima já dando o significado do nome dele, você ganha o coração. Significa presente dos céus, agraciado de Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, será o nosso texto. E a gente tem adotado aqui para a imagem uma versão para esse tempo de estudo da palavra, que é a NVT, nova versão transformadora, que você pode ter acesso pelo seu celular de forma gratuita. Só digitar lá no teu aplicativo de busca, Bíblia NVT. Diz assim, essa versão, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Obrigado por tua palavra, Pai. Como somos abençoados apenas pela leitura dela. O que dirá, Senhor, se pudermos compreendê-la? E é isso que temos agora a te pedir. Que cada mente neste lugar e entre aqueles que nos acompanham pela internet, que cada coração possa agora, ó Deus, receber o teu toque, para que possamos compreender esta história e possamos, ó Deus, com fé, com coragem, te respondermos nessa noite, consagrando a Ti os nossos impossíveis, com convicção suficiente a partir da história de Pedro, de que Tu podes mudar todas as coisas, de que o Senhor pode se manifestar e trazer, ó Deus, uma transformação que cada um de nós espera para a realidade que vivemos. Pois nós te pedimos isso juntos, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Essa é uma história que me emociona. Eu fico emocionado pela capacidade do ser humano, como Pedro, de na ousadia desafiar o impossível. Mas existem alguns princípios muito importantes que eu queria que você refletisse comigo. Primeiro, muitas vezes o possível exigirá mais do que somos capazes. É simples. Entrem no barco. Que mais, Jesus? Atravessem para o outro lado. E o Senhor? Eu vou orar um pouco.
Jesus tinha ministrado às multidões e estava cansado. E um dos ensinos que ele transmitiu aos apóstolos é: aprendam a descansar na vontade do Pai, busquem a Ele em oração. Jesus é incansável nessa verdade bíblica de se ausentar vez por outra do momento com os apóstolos e buscar a presença do Pai. Como Jesus me constrange nisso. Eu sempre imaginei que Jesus não precisasse orar, por Ele ser o próprio Deus, mas eles nos ensinam o princípio da unidade. Ele e o Pai são um, ele vai dizer mais à frente em João capítulo 17. Porque na unidade eles sabem que dependem um do outro. O Pai depende do Filho para consumar a sua obra de redenção. O Filho depende da graça do Pai para sobreviver àquele momento tão terrível do sofrimento da cruz. O Espírito depende do Filho para em oração trazê-lo para o seu ministério à terra. O Espírito depende do Pai. Ou seja, essa máxima da trindade, da unidade, em que um depende do outro, é lindo. Por isso Jesus ora ao Pai. Porque eles precisam uns dos outros. Os apóstolos entenderam. Pedro disse, tão forte, eu imagino Pedro de mais ou menos 1,95 m, uma barba enorme, guarda-roupa, é assim que eu imagino Pedro. Ele disse, deixa comigo, pegou no remo do barco, os outros 11 se alocaram ali, cada um do seu jeito, e ele começa com o remo do barco. O que Pedro não imaginava é que nas coisas que são simples, no comum do dia a dia, naquilo que ele era um expert, porque ele é pescador desde a infância, no possível é necessário que se dependa também de Deus. Quantas coisas que lhe são possíveis e humanas, você não conta com Deus, porque você dá conta. Ele disse, eu dou conta. E eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Deus disse assim, vamos ver se você dá conta? E aí vem o vento. Pedro era capaz de, por sua experiência no mar, desde cedo, de catalogar os ventos. Eu acho que quando ele viu, ele disse, esse vento é tranquilo. Eu já enfrentei em diversas viagens minhas. Muitos de nós tratam o que é comum e possível como não necessário para pedirmos uma intervenção de Deus. E isso é a área mais terrível da relação com Deus. A gente sabe fazer conta. E Deus diz, você é bom em conta? Então tá. Administra suas finanças do seu jeito. E daqui a pouco a gente se perde e diz, Senhor, era simples, eu sei. É só entrar no barco e atravessar para outra margem, não é? Mas você precisa de mim para isso, Marcos Davi. É tão simples, irmãos. Temos filhos. Vamos educá-los. Para que pedir e incomodar Deus? A tarefa é simples. Daqui a pouco a gente se vê perdido na educação dos filhos. Porque para aquilo que é simples, o Senhor espera que nós dependamos dEle. O que você tem feito com os pés nas costas, como diz aí o ditado, que não está dando certo? O texto de hoje, nesse primeiro princípio, está te lembrando. É porque para atravessar o mar, para uma tarefa tão simples para quem é tão profissional, também se precisa da bênção divina, também se precisa dos conselhos de Deus, também se precisa da força do Senhor, também se precisa da luz que ilumina, também se precisa da graça. Talvez seja esse o segredo desta noite. Você diga, Senhor, às vezes eu nem conto contigo, porque é simples. Fazer uma viagem é tão simples, né, irmão? É entrar no carro, já acostumado com a marcha, ou não, se o seu é automático, abastecer o carro. E aí nós percebemos que não é tão simples, porque nós precisamos dele. Sob o meu ponto de vista, Jesus sobe para orar, porque ele queria que os apóstolos aprendessem uma lição, para toda a tarefa simples do dia a dia, para tudo que iriam fazer depois que ele partisse. Eles precisariam entender que o nível de dependência se manifesta nos possíveis, no dia a dia, no comum. O sobrenatural, antes de vir a invadir a nossa existência, ele se manifesta no natural, quando corações se inclinam em total dependência do Senhor.
Segundo lugar, o Senhor dos impossíveis virá sempre ao nosso encontro. Isso aqui me constrange. É como se eu dissesse: vai lá, Pedrão, você não estava no controle? Se vira. Mas ele não é como eu. Que bom que Deus, no seu caráter e no seu coração, Ele não é vingativo, Ele não é irônico. Deus não faz vistas grossas à nossa dificuldade. Então eu imagino assim, venha comigo nessa cena bíblica. Jesus está orando no monte. Na madrugada ele se levanta, ele limpa a sua roupa, porque estava de joelhos por horas. E ele enxerga os apóstolos, os 12, em desespero. Ao invés dele rir dos apóstolos, ao invés dele dizer, bem feito, por que não oraram antes de entrar no barco? Por que não pediram a minha bênção? Ao invés disso, o Deus que nós amamos e servimos, Ele resolve descer o monte e ir ao encontro do necessitado. A aflição o atrai, a dor humana o atrai. Eu acredito ser isso um fato extraordinário da história de hoje. Você não viu, mas Ele foi ao teu encontro. Você não o percebeu, mas Ele estava lá, enchendo o seu coração de esperança, quando o desespero tinha invadido a sua mente e o seu coração. Nós temos orado pela chegada da Beatriz, e acabei de perguntar para Raquel, e aí Raquel? Eu estou com medo, o que é mais natural. E aí eu disse, o Senhor está com você, não é, Raquel? Está com o Tiago, e a Bia virá à existência para a glória do Senhor. O Senhor dos impossíveis, ao invés de se conter, Ele vem ao nosso encontro. Eu queria dizer uma coisa para vocês, com toda a fé que eu tenho. Ele irá ao seu encontro nesta noite. Ele irá tocar na sua vida, de uma forma que só Ele sabe fazer. Ele vai dizer, viu? Eu estou com você. Eu vou te ajudar nessa semana. Foi mencionado numa oração sobre desempregados. Ele está te dizendo, eu vou cuidar. Confia. Estou vindo ao teu encontro, porque eu sei da sua dor. Eu sei do seu sofrimento. Eu sei que os dias têm sido difíceis. Eu estou vindo ao seu encontro. Ele podia ter permanecido no monte. Jesus podia ter desaparecido no monte e aparecido na outra margem. Jesus podia ter voado sobre o mar. Ele podia todas as coisas, mas Ele escolheu ir ao encontro do aflito, como Ele sempre faz em toda a face da terra. Terceiro, o impossível precisa ser ordenado pelo Senhor dos impossíveis. E então a cena é intrigante. Está lá Pedrão, cansado. Assume aí Tomé, aí vem Tomé. Aí o Tomé está cansado também. Aí tentam cada um pegar no remo, mas vocês sabem que não dá certo, né? O barco fica todo descontrolado e aquele vento, e vem tempestade. Aí eles veem um vulto vindo na direção deles. Deixa eu fazer uma pausa aqui e te contar uma coisa. Eu contei há um tempo atrás, mas isso ainda alegra muito o meu coração. A gente acha que isso aqui é a historinha da carochinha. Há um registro histórico de testemunho de refugiados que atravessaram um mar para a Europa. E eles, quando chegaram em terra seca, eles disseram, enfrentamos uma grande tempestade em alto mar. Em um determinado momento nós começamos a clamar, e vimos um homem branco vindo em nossa direção, andando sobre as ondas do mar. Então logo ele veio em nossa direção, e quando ele se aproximou do barco, a tempestade passou. Você acha que Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Ele continua fazendo isso nessa geração. Há um registro, busca depois no Google, há um registro de testemunhas, todos do barco viram o homem de branco andando sobre as ondas na direção deles. O Senhor está aparecendo a pessoas em toda a terra. Isso é sensacional. Quem tem ouvidos, ouça, e que tem olhos, veja, porque Ele é o mesmo. Então Pedro
tomado pelo espanto, porque existiam muitas lendas sobre o mar da Galileia, de que haviam muitos monstros marinhos. E aí ele grita: é um fantasma! E todos são tomados pelo medo no meio do temporal e do vento forte. E aí Jesus é assim. Sabe que Jesus ele vai repetir isso depois da ressurreição várias vezes? Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Você sabe que existem essa expressão não ter medo, não temam. Ela aparece na Bíblia 365 vezes. Não tenha medo, uma para cada dia do ano. Não tenham medo. Me parece que o nosso Deus, Ele tem um desejo enorme de que a gente não permita ser tomado pelo medo, porque o medo nos paralisa, o medo enfraquece a nossa fé, o medo diminui o grau da confiança. Então Ele diz: calma. E a doce voz de Jesus ecoa no coração de Pedro e dos 11 apóstolos. É o Mestre. Não pode ser, é o Mestre. E aí então Pedro faz aquilo que é inimaginável. É Jesus? Sim, Pedro, sou eu. Então, Senhor, preste atenção agora. Pedro diz: Senhor, ordene que eu vá. Porque se Cristo não ordenasse, o impossível não poderia acontecer. Ordene, Senhor. Diga ao mar que eu também posso andar sobre ele. Senhor, diga agora a todas as leis da natureza que elas se quebram diante do teu poder, para que eu vá na tua direção. E aí eu penso que Jesus parou. Jesus parou no meio do caos, daquela ventania enorme, de ondas enormes. Jesus para e diz: eu ordeno, Pedro, venha. E Pedro sai do barco. Ah, irmãos, que isso é demais para nós. A nossa mente cartesiana, a nossa mente da exatidão, não consegue de maneira alguma calcular isso. Se você disser ao Senhor nesta noite com toda a tua fé: Senhor, ordene a minha cura. Senhor, ordene que uma porta se abra. Senhor, ordene a vitória no meu casamento. O Senhor fará. Porque se Ele ordenar, e só Ele, coisas acontecem. Natureza se manifesta. Creia, creia. Se o Senhor ordenar, Pai. E aí Pedro então coloca o primeiro pé para fora. E aí então eles não se lembram mais que tem que controlar a embarcação. E aí eles talvez, por causa das ondas e o barco para lá e para cá, eles tentam segurar Pedro. Vai, Pedro, vai que é tua. Aí Pedro: eu vou mesmo. Então vai, Pedro. E aí eles tentando controlar aquele homem de quase 1,90 m, é assim que eu imagino Pedro. E aí Pedro coloca o primeiro pé para fora, e eles tentando ajudar, equilibrando Pedro. E Pedro, quando põe o primeiro pé para fora do barco, é como se fosse uma terra firme. Eu tenho certeza, irmãos, porque eu faria isso. Pedro deve ter feito assim: não é possível, não afunda. E aí ele coloca o outro pé, e aí está os 11 agora, tomados por aquilo que deveria tomar o nosso coração. O impossível de Deus deveria arrebatar o nosso coração, nos encher da esperança inconfundível de que Ele pode todas as coisas. Aí Pedro dá um primeiro passo como uma criança que está aprendendo a andar, dá o segundo passo, e talvez Jesus tenha dito: vem, Pedro, Pedro, foco, olha nos meus olhos. E aí Pedro dá alguns passos, a gente não sabe quantos metros ele caminha. Ele começa a desviar os olhos de Jesus. Os impossíveis precisam ser focados. E Pedro então começa a afundar. E esse é o último princípio desta noite, o quarto. Quem sustenta o impossível é o Senhor dos impossíveis. Quando nós nos achamos depois de uma manifestação de Deus, os donos da situação, Deus diz: ok, eu realizei o impossível na tua vida, mas não se esqueça que sou eu que o sustento. Se você desvia os olhos de mim, você afunda, Pedro. Senhor, é assim, Pedro, na vida, na relação comigo. Enquanto mantenha o foco em mim,
enquanto toda a esperança está em mim, enquanto toda a fé está depositada em mim, eu sustento o impossível. Mas se você olhar para você, se você se encher de orgulho e prepotência e achar que a empresa é mantida porque você é um cara muito, muito inteligente, você afunda. Porque o Senhor dos impossíveis é quem sustenta o impossível. E Pedro começa a afundar. E aqui vem o extraordinário. Eu pensando com a minha mente, né? Porque quando Pedro afunda, eu não sei se meio corpo, a Bíblia não diz, mas imagine que meio corpo do Pedro já estivesse debaixo da água. É necessário uma força enorme para trazer alguém que já tinha afundado. Imagine a força de Jesus sobre as ondas. E lembra, ainda a tempestade não passou. Ainda tem ondas fortes. No meio desse caos, Jesus ele ergue de novo Pedro e o coloca sobre as ondas de novo. Está vendo, Pedro? Estou vendo, Senhor. Eu sustento o fato de você estar andando sobre as ondas do mar. Você não andou por causa somente da sua fé, mas porque a tua fé, Pedro, está depositada somente em mim. Vamos embora, Pedro? Vamos embora, Jesus. Eu imagino assim, tá? O texto não diz. Eu acredito que ou Pedro ou Jesus deram um braço um para o outro. E os dois foram caminhando no meio daquele caos. E os discípulos esperando que Jesus entrasse. Vem, Jesus. E quando Jesus pisa no barco, a tempestade passa. O vento se aquieta. Porque Ele é assim. Eu tenho uma expectativa tão grande de que essa seja a noite da maior experiência que a gente poderia ter com Ele. Porque eu não conheço sua vida, mas Ele conhece. Ele sabe com o que você tem lutado. E você não pode sem Ele. Eu queria mostrar para vocês um texto bíblico. Querem ler comigo juntos? João 15, 5. Vamos lá? Coisa alguma. Não deveriam fazer coisa alguma sem mim. Atravessar um mar, mesmo na experiência que se tem, precisa dele. Para fazer uma compra no supermercado, por que não pedir a bênção dele? Para matricular o filho, para a namorada do filho, para um novo emprego, para uma mudança de casa, por que não pedir a ele? Ele está dizendo, você está decidindo o que fazer sem mim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ou você decide nessa noite que precisa de mim para tudo, ou vai passar os próximos anos nesses altos e baixos da tua vida. Você pode escolher e até seguir uma religião, mas sem Ele não chegará aos céus. Você pode construir uma linda família, mas sem Ele, você não pode alicerçá-la sobre a rocha. Você pode, por suas próprias habilidades, se tornar um bilionário, mas jamais desfrutará dessa riqueza com a sabedoria dele, porque sem Ele você não pode alcançá-la. Você pode ter acesso aos homens mais importantes e poderosos da terra, mas sem Ele você não pode de maneira alguma conhecer o coração do Pai. Você pode possuir centenas de diplomas e adquirir muito conhecimento, mas sem Ele, Jesus, você não pode saber o que é a verdade. Você pode ter o organismo mais saudável em toda a terra, mas só por Jesus você vencerá a morte. Você pode experimentar todas as comidas mais fascinantes dessa terra, mas só experimentará o pão da vida se conhecer e se entregar a Jesus. Você pode ser a pessoa mais pacífica e pacificadora em todo este planeta, mas nunca experimentará a verdadeira paz sem Ele. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio de tudo e o fim. Ele é a resplandecente estrela da manhã para os dias cinzentos. Ele é o leão que ruge na eternidade. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a revelação perfeita do caráter e do coração de Deus. Ele é o Senhor de cada centímetro deste imenso e vasto universo. Ele é o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Você não pode salvar-se. Você não pode garantir para si mesmo o próximo minuto de vida. Você jamais saberá o que é a verdadeira felicidade sem Ele. Somente por Jesus. Somente por Jesus. E nós fechamos a noite
para declarar para Ele que Ele tem total liberdade para nos levar a viver os impossíveis. E essa é uma canção que desafia a nossa fé. Hoje pela manhã, fazia tempo que eu não via a Ibage responder como respondeu. Centenas de pessoas vieram à frente dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Casais disseram: Senhor, nós precisamos de Ti, estamos em crise. Foi um mover de Deus maravilhoso pela manhã, e eu disse: Senhor, faz de novo à noite. E eu quero dar a você a oportunidade de sair do seu lugar enquanto estivermos cantando essa canção, com fé, com convicção, e vir à frente dizendo: Senhor, eu Te entrego os meus impossíveis, as áreas da minha vida que eu tenho lutado, eu Te entrego, Senhor. Eu entendi Tua palavra, eu confio em Ti, Senhor. E nós vamos encher esse lugar, e o pastor Égio vai ministrar sobre a nossa vida, vai orar por nós, e eu creio que coisas grandes e maravilhosas ocorrerão nessa noite. Enquanto cantarmos, deixe o seu lugar com fé e venha. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Ele está com você, você não está só. eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Ele está vindo na tua direção. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus, o impossível. Paizinho querido, a Tua palavra nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que para o Senhor não há impossíveis. A Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A Tua palavra traz a promessa em Jeremias, Senhor Deus, que deu pela boca do profeta, que quando ele diz que eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar o seu caminho e não lhes trazer dano algum. Nessa noite, após ouvir a Tua palavra, Pai, nós temos a plena certeza de que, como abriu a celebração nessa noite o pastor Marcos Davi, afirmando que a Sua presença já estava nesse lugar, nós cremos assim. Nós cremos que quando saímos do nosso lugar nessa noite e viemos à frente, fomos impulsionados pela presença do Teu Santo Espírito. Fomos desafiados, Senhor Deus, a colocar a nossa fé em ação. Fomos chamados, Senhor Deus, para deixar as cordas que nos prendem, Pai, a uma certeza de uma segurança firmada apenas em nós e deixá-la nas mãos do Senhor, para que o Senhor conduza a nossa vida. Porque a nossa vida, enquanto está nas nossas mãos, Pai, ela é plena de incertezas, ela é plena de aflições, ela é plena de dúvidas. Mas quando nós entregamos ao Senhor, pelo contrário, ela é plena de certezas e não mais de incertezas. A Tua palavra nos diz nessa noite, o pastor Marcos encerrou assim, com o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer nada. É por isso, Pai, que nós estamos aqui, colocando a nossa vida e o nosso coração nas mãos do Senhor,
estamos entregando a nossa vida à disposição do Senhor, ao seu cuidado, porque nós sabemos, Pai, que existem momentos que são incontroláveis por nós, mas nós ainda assim insistimos. Queremos usar as forças dos nossos braços, queremos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade econômica, queremos usar a nossa sabedoria humana, mas o Senhor diz: entrega tudo a mim. E nós temos a certeza que nessa noite, com essa atitude, Pai, nós podemos descansar em Ti, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor é o princípio e o fim. Os céus e a terra se encurvam diante da soberania do Senhor. O Senhor tem o mesmo poder e o Senhor age infinitamente mais, fazendo aquilo além daquilo que pedimos ou que pensamos. Por isso, nessa noite, Pai, nós já queremos agradecer ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo milagre que o Senhor está realizando em nossa vida. Queremos agradecer pelas portas abertas. Queremos agradecer pela sabedoria recebida. Queremos agradecer, Pai, pelo entendimento. Queremos agradecer pelo fortalecimento. Queremos agradecer pelo milagre. Queremos agradecer pela ação plena do Senhor em todos os lugares onde estamos visitando com o nosso coração nessa noite. Nomes de pessoas estão sendo apresentados, circunstâncias estão sendo colocadas diante do Senhor. Haviam palavras, Senhor Deus, haviam predições de pessoas dizendo que não haveria mais possibilidade, que não havia mais chance, que a incerteza havia tomado conta de tudo aquilo que nós precisávamos, mas nessa noite a última palavra está com o Senhor e o Senhor diz que é possível, desde que nós coloquemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, e é o que nós queremos fazer agora. Nós fazemos uma declaração, Pai, de submissão ao Senhor. Nós fazemos uma declaração de entrega ao Senhor, de dependência plena da Tua vontade e do Teu querer, com a esperança sendo afirmada em nosso coração e a certeza nele nessa noite fazendo morada. Por isso as nossas palavras daqui para frente, Pai, as nossas palavras serão palavras de afirmação, de certeza, de vitória e de plenitude da Sua presença. Nós começaremos a entoar louvores, Pai, com a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são e se renovam a cada manhã. O Teu povo aqui nessa noite, Pai, eu, o pastor Marcos, nós nos rendemos ao Senhor com essa convicção, com essa certeza, que o mesmo Deus que deu ordem ao mar e disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, é o mesmo Deus que nessa noite trata o nosso coração e determina sobre a nossa vida, trazendo a certeza do Seu agir, do Seu falar e do Seu pensar. Muito obrigado, Pai. Nós saímos daqui nessa noite com o nosso coração pleno dessa certeza, pleno dessa esperança, pleno dessa razão, que o dia de amanhã, a semana que iniciar-se-á completamente diferente de como terminamos, Pai. Se havia angústias, se havia choro, se havia lamento, o Senhor está trazendo um sorriso, está trazendo um cântico novo aos nossos lábios, uma certeza nova ao nosso coração. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Sua presença, muito obrigado pela Sua palavra, muito obrigado pelo mover do Teu Santo Espírito neste lugar. Nós queremos agradecer assim, Pai, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com a certeza do Seu agir por nós, em nós e através de nós. E se você crê nessa oração, você diz amém e dá uma linda salva de palma como um brado de vitória ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te leve em paz, em segurança, uma semana abençoada na graça do Senhor. Não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível.
Deus do impossível, Deus do impossível. Não desiste de um filho seu, Deus do impossível.